fugir a mágoa terrena. Nós vamos começar com as histórias de Jesus. Tendo Jesus terminado a sua pregação numa praça pública, ele estranhou a movimentação, pessoas correndo, gritando. E quando ele olhou, ele viu uma mulher correndo assustada, chorando, cabelos desgrenhados, e foi em sua direção. Enquanto os judeus gritavam, incitando o povo ao apedrejamento. Era uma mulher que foi pega em prostituição. E a lei de Moisés mandava que apedrejassem as prostitutas. Então, Jesus tomou como juiz daquela mulher e disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o povo pararam, todos pararam, e Jesus baixou e ficou escrevendo no chão. E as pessoas foram saindo devagarzinho, cada um com seu pensamento, na sua vida, nos seus atos, nos seus crimes, nos seus erros, nos seus pecados. E todos eles acharam força para tirar aquela pedra de lado e sair caladinho. Passado certo tempo, Jesus levantou o olhar e perguntou à mulher, que estava parada chorando com a mão no rosto. E ele disse: mulher, onde estão seus juízes? E ela não conseguia falar. Por quê? Por causa das suas lágrimas, da sua felicidade, daquela força que lhe penetrava ao ser. E aí Jesus voltou outra vez a lhe dizer: ninguém te condenou? Eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. E a mulher foi saindo toda feliz, chorando de emoção, quando os seus discípulos, estranhando o procedimento do mestre, por que ele não havia condenado, autorizado a execução daquela prostituta, se era a lei? Então João chegou a ele e falou: mestre, mas por que você não deixou que apedrejassem a prostituta? Essa mulher de uma vida conhecida de todos. E Jesus, olhando para João, disse: João, em que te baseias para condenar essa mulher? Não viste que ela é uma pessoa sofrida, passa fome, necessidades, é doente? Você, por acaso, passou por tudo isso que ela está passando?
você não conseguiu ver através do seu olhar a sua angústia, a sua mágoa, o seu sofrimento, a sua dor. E João diz, mas mestre, ela pecou. E a lei manda que seja lapidada todas as prostitutas. E manda ainda mais a lei de Moisés que os homens devem pagar 120 centímetros. E Jesus, olhando mais uma vez, disse, ninguém nega que ela pecou. Mas quantos e quantos juízes, quantos sacerdotes da lei, quantas pessoas não prostituem a sua alma por muito menos, e não apareceu nunca ninguém que os acusasse. E agora, queres apedrejar o sofrimento, a dor, a miséria? E mais uma vez, vão compreendendo e Jesus disse que ele não condenava o pecado, mas que todos os filhos de Deus tinham toda uma vida de aprendizado, que o Pai está lá no seu reino, esperando que cada um de nós chegue a Ele, não Ele vir a nós. E para que cheguemos a Ele, é necessário que paguemos todos os nossos erros, todos os nossos crimes, todos os nossos pecados. Aquela mulher havia errado, sim, porque foi contra uma lei injusta, dura, criada pelos homens para punir a prostituição daquela época. E Jesus nos fez ver o futuro da humanidade, porque nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes e temos todo um caminho, toda uma trajetória evolutiva pela frente. Nós somos aquela semente que foi plantada na terra com a finalidade de darmos os frutos nos céus das nossas consciências. E é por isso, queridos irmãos, que Jesus não condenou o pecado, dando assim uma lição, a começar dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a toda aquela multidão. E poucos dias depois, tendo saído Jesus acompanhado de alguns dos seus apóstolos, chegaram lá em Betsaida. E quando entraram, era dia de festa, era no sábado, e uma grande multidão de aleijados, de cegos, de mudos, de tudo, lá. E quando Jesus chegou, foram todos para cima de Jesus, querendo a cura das suas enfermidades. E João, admirado do mestre, explica uma coisa: se Deus é o Pai de infinita bondade e de misericórdia,
Se o Pai é amor, é a justiça, é a bondade, por que que Ele permite que seres nasçam nesse mundo, trazendo as suas deformidades físicas? E Jesus disse: João, essas pessoas que hoje sofrem, eles estão resgatando os pecados do passado e muitos deles a fazerem mais pecados. Esses é a oportunidade que o Pai lhes deu como Espírito de resgatar os seus crimes, seus pecados, seus erros. E João então baixou a cabeça, compreendendo então as palavras de Jesus quando ele defendeu a prostituta do apedrejamento. Ele começou a entender como funcionava a lei do Pai e como funcionava o entendimento de Jesus, os seus ensinamentos. Então Jesus, num dia de sábado, que era também um dia proibido, era um dia que ninguém fazia nada, ele começou a curar aqueles aleijados, aqueles coxos, dando vista às pessoas cegas, dando o dom da fala aos mudos. Então as pessoas revoltaram contra ele, porque ele fazia isso no dia de sábado, que é um dia santificado. Ele então mais uma vez aproveitou a chance e disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E todos aqueles que se aproximavam dele eram curados. Betsaida era um lugar em que, além da festa, tinha o poço onde faziam as curas. Era um poço milagroso, tipo na época. Então, quando Jesus curava, ele dizia: olha, vai e não peques mais. E quando acabou aquelas festas, ele dirigiu ao templo e chegou no lar, encontrou um daqueles aleijados que havia sido curado por ele e, contando cheio de alegria, cheio de felicidade, a sua cura feita por Jesus, ele comentava lá com todas aquelas pessoas. E Jesus, para mais uma vez dar uma lição a seus discípulos, chegou até ele e falou em voz alta: você foi curado por mim hoje, mas de hora em diante não peques mais, a fim de não acontecer coisa pior. E aí os seus discípulos compreenderam, principalmente um pouco havia debatido com Cristo, por causa da defesa da mulher adulta. Ele compreendeu as palavras de Jesus. Ele compreendeu o porquê da justiça de Deus, o porquê da bondade de Jesus e da sua autoridade de curar. Porque Jesus tinha uma visão muito grande das vidas das pessoas. E essas pessoas que realmente foram curadas eram aquelas que já haviam terminado os seus estudos, seus ensinamentos, e foi concedido a eles não o perdão,
porque Deus não perdoa, mas a justificativa para a cura das suas enfermidades. E desde esse dia, gente, as pessoas começaram a ver os ensinamentos de Jesus de um modo diferente. Só que, buscando essas palavras de Jesus e trazendo para o mundo material daquela época, certa vez, os romanos crucificaram cerca de 30.000 escravos por causa de coisas simples que eles cometeram contra os seus senhores. Então, para dar uma lição, eles foram alvo do chicote, da crucificação e dos postes de tortura, onde eram queimados vivos. Só que eles não compreenderam que Jesus jogou para o futuro, dentro das leis do Criador. A nossa vida, a nossa transformação, nosso estudo, nosso aprendizado, que é através do trabalho, é através do amor, é através da luz que nós buscamos, é que nós vamos encontrar. Cada vez mais que nós estudamos dentro das leis do Evangelho, as leis do Criador, nós vamos buscando cada vez mais luz. Porque essa luz nós é que fazemos em nós. Porque cada bem, cada caridade, cada trabalho na seara do Mestre é uma luz que nós acendemos no nosso perispírito. E cada bem que nós fazemos é uma mancha escura que nós retiramos do nosso perispírito. E muitas vezes, queridos irmãos, nós que temos a nossa vida relativamente boa, nada de mal nos acontece. Às vezes nós nascemos, ficamos velhos sem maiores sofrimentos. Nós começamos a nos julgar melhores do que os outros. Nós começamos a pensar que nós somos bons. Por quê? Porque se Deus não nos castigou, é porque não merecíamos. E é um erro muito grande nosso. Porque todos nós, indistintamente, como disse Jesus, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nós não temos condições em sã consciência de tirar a pedra em alguém. Porque todos nós temos os nossos erros. Agora, nós somos espíritos fracos. E muitas vezes na espiritualidade nós não assumimos uma responsabilidade maior aqui na Terra. Nós pedimos à lei, aqueles dirigentes, aqueles responsáveis por nós, que nos dessem mais um período de descanso, porque nos falta a força necessária para carregarmos a nossa cruz. Que a gente venha à Terra trabalhar, aprender, mas que deixe a nossa cruz de lado até buscarmos as forças, assim como Jesus buscou para carregar uma madeira. E aí nós passamos muitas vezes o nosso tempo aqui na Terra. E às vezes não fazemos o bem
E não fazemos o mal achando que nós estamos pagando os nossos erros. E nós estamos cometendo mais erros. Por quê? Se nós não cometemos o mal, mas não fazemos o bem, nós teremos a nossa página ainda sem mudar. Porque nós não adiantamos um passo sequer. Porque nós passamos o nosso tempo sem nada aprender. Às vezes buscamos a força, assim, os conhecimentos através das religiões. Mas as nossas religiões, gente, não nos dá essa luz da doutrina espírita. E se eu disser que a doutrina espírita nos salva, eu estarei mentindo, eu estarei em pecado. Porque ela não nos salva. Mas nos salva, sim, da ignorância, da maldade, dos erros. Nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Nos mostra através do seu Evangelho que nós somos responsáveis por nós. E que Jesus, nem Deus, nem a espiritualidade, os santos, vem colocar a mão na nossa cabeça e nos proteger. O que nos protege são nós mesmos, nossos atos. O nosso trabalho na seara do Mestre, o nosso amor. Por isso que Jesus disse que nós devemos amar e perdoar. É esse perdão que muitas vezes faz a diferença. Porque quando nós perdoamos, nós limpamos os nossos corações daquelas mazelas. Mas quando Jesus falava em perdão, não é aquele perdão de boca, não. É o esquecimento. E isso nós ainda não aprendemos a fazer. Esquecer as maldades cometidas contra nós. Como esquecermos as ignorâncias cometidas pelos nossos irmãos contra nós. Sem esquecermos de que nós, muitas vezes nós, que buscamos uma casa espírita a fim de curar as nossas enfermidades físicas, e nós começamos a estudar, nós vamos começando a compreender que nós devemos também curar as nossas deformidades morais. Porque essa é a campeã do pecado que existe no mundo. E que nós, que estudamos a doutrina espírita, que estudamos o livro dos Espíritos, que nos mostra quem é Deus, até quem somos, para onde vamos, tudo isso nos dá um conhecimento de Deus. Nós temos que caminhar pelos nossos próprios pés, e que nós temos toda uma eternidade pela frente, que nós temos milhares de reencarnações. Nós não temos prazo determinado. Nós vamos aprendendo em cada encarnação, em cada reencarnação, um pouquinho que seja dos nossos deveres, das nossas obrigações. Cada um de nós que fomos nascidos em épocas diferentes, ou fomos criados em épocas diferentes, às vezes tem alguém que foi criado muito antes de nós e que já passou por isso que nós estamos passando agora,
que já aprenderam a buscar o caminho da luz, da verdade, do amor, esses que já buscam o Cristo como o caminho, a verdade e a vida, esses muitas vezes nos dão um exemplo para nós que estamos lá atrás de como nós devemos prosseguir para caminhar na estrada da evolução. E aqueles que foram criados mais recentemente, esses têm tudo ainda para aprender. E eles vão fazer justamente aquilo que nós já fizemos e que nós hoje criticamos. Nós esquecemos que nós já fomos espíritos atrasados também, espíritos voltados ao crime, à maldade, à ambição, à intolerância, aos pecados vivos. Nós esquecemos e criticamos esses espíritos que estão vindo, muitas vezes já chegam a nós, nos estendem a mão, pedindo um pouco de conhecimento, um pouco de amor, um pouco de afeto, tolerância. E muitas vezes nós, julgando superior a eles, nós os criticamos. E Jesus disse que todo pai, ele divide com todos os seus filhos parcelas iguais. E Deus dividiu com cada um dos seus filhos parcelas iguais. Ninguém, mas ninguém mesmo foi beneficiado. Todos nós passamos por vidas iguais, por aprendizados iguais, por dores iguais. Só que tem muitos que já passaram. Nós estamos passando, tem outros que ainda estão vindo. Tem muitos dos nossos irmãos que ainda estão praticando os crimes, os erros, as maldades que nós praticamos no passado. E que hoje nos é aberta as portas do conhecimento para que tenhamos as condições de buscar. Assim como aquela mulher que seria apedrejada, que buscou em Jesus, não pela palavra, mas pelos seus atos, a sua dependência. E assim, gente, cada um de nós, vamos buscar em Jesus aquilo que nós precisamos. Não vamos nos julgar superior a ninguém, porque nós não somos. Porque muitos de nós, utilizando da nossa inteligência, das oportunidades que nós temos nesse mundo, nós ainda praticamos o crime. Nós ainda podemos dos bens dos nossos irmãos. Nós ainda cometemos maldades vivas. Então, queridos, vamos buscar. Assim como aqueles judeus que estavam com as mãos cheias de pedra para apedrejar a adúltera, vamos cada um de nós pensar se nós atiramos as pedras das maldades, da ambição, da intolerância dos nossos irmãos, ou se guardamos, escondemos, e que comecemos a amar, que comecemos a perdoar os nossos irmãos, esses que ainda têm as portas do conhecimento
mas que nos dá uma responsabilidade maior. Porque quanto mais as pessoas conhecem, mais ele é responsável pelo seu Pai. E à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo, nós temos a responsabilidade e o dever de perdoar os nossos irmãos que ainda não alcançaram o Evangelho de Jesus. Estamos chegando ao mês de Jesus. É hora de começarmos a entregar os nossos corações a Jesus. Abrir a Ele a nossa mente e pedir a Ele, assim como o ladrão lá na cruz: Mestre, me leve para o seu reino. Ao que Jesus lhe disse: ainda hoje eu te digo que estarás comigo no paraíso. Só que ele não disse quando. Quando esse ladrão se aperfeiçoasse, que ele pagasse todos os seus erros, todos os seus crimes, todas as suas maldades, quando ele adquirisse a luz necessária para subir aos altos cumes dos mundos, então ele estaria com Jesus no paraíso. Para isso, Jesus espera cada um de nós de braços abertos. Mas nós temos que fazer tudo isso. Nós temos que ir a Jesus, nós temos que ir ao Pai. Não esperarmos que o Pai venha. Não esperarmos de joelho no chão que o Pai venha até nós. Ele vem sim através das nossas orações, nos dar força, nos dar luz, nos dar compreensão para caminhar. E que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos dê paz. Que assim seja. Fugir a mágoa terrena.